Meus amigos, criada em 2006, a Lei Maria da Penha chegou para tentar corrigir um assunto que faz a sociedade sentir muitas dores, que é a violência contra as mulheres. Essa lei chegou, mas ao longo do tempo, lamentavelmente, a violência, em muitos momentos, ao invés de diminuir, ela acabou aumentando e muito. E o tempo foi passando, e houve a necessidade de ampliação do rigor. A lei, então, foi modificada e passou por algumas mudanças até que chegamos ao ano de 2025, em que estamos, e a lei acabou sendo complementada com a determinação do uso de tornozeleira eletrônica e também com a obrigatoriedade de que houvessem cursos para agressores, homens agressores. E a pessoa pode perguntar, curso para agressores? O que é que vai aprender esta pessoa? Olha, eu garanto que vai aprender e muito. E outra pergunta é saber se este uso das tornozeleiras acabou fazendo algum tipo de efeito. Para discutir tudo isso, a gente está hoje aqui com mais um capítulo, mais um episódio do programa Luto por Elas, que é uma iniciativa do Ministério Público da Bahia, através da doutora Sara Gama, que é promotora de justiça e que idealiza esse debate que é muitíssimo importante para toda a sociedade. E hoje, quem está presente a este programa como convidada especial é a doutora Fernanda Lordelo. A doutora Fernanda Lordelo é uma pessoa das mais importantes da nossa comunidade. Ela é secretária de Política para Mulheres, Infância e Juventude da Prefeitura Municipal do Salvador. Ela é professora, advogada especializada. Ela é mestra também em Direito, ela preside o Programa Municipal de Enfrentamento à Violência Institucional contra Mulheres na Prefeitura Municipal do Salvador e ainda faz parte do Conselho de Respeito à Diversidade, Cultura e Paz e Direitos Humanos da Unifax, além da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência Doméstica. Enfim, ela tem uma carga de trabalho enorme e tem uma atividade das mais importantes nessa política de combate à violência contra as mulheres. Então, seja bem-vinda ao programa, doutora Fernanda. Tudo bem? Eu que agradeço, Genildo, e aí também agradeço a Sara, uma grande parceira nesse trabalho, né, nessa rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Mais uma vez, doutora Sara Gama, como estamos? Tudo em paz? Na paz, né, Genildo? A gente caminhando juntos, porque a ideia dessa união pelo projeto Luto por Elas é justamente essa. É de trazer à baila essa temática e trazer esses parceiros que são tão importantes, porque ao longo desse tempo nós já sabemos, a gente não vai vencer esse grande enfrentamento, né, que o país passa se a gente não se juntar, se não tivermos uma voz que vai ecoar em todos os cantos e que seja realmente trazida por cada pessoa em cada local. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a minha amiga Fernanda Lordelo, parceira de várias iniciativas, né? O Luto por Elas já trabalha com a Secretaria de Política para Mulheres e Infância e Juventude há, 6 anos pelo menos, né, Fernanda? Desde 2021. Pois é, então a gente já está fazendo muitas ações juntas, porque tanto eu quanto Fernanda temos certeza de que é unindo forças que a gente vai conseguir chegar a algum resultado. Essa secretaria da senhora tem quantos anos, doutora Fernanda? Essa secretaria, ela primeiro começa como uma superintendência, então Sim. ela tem aí pelo menos como secretaria 5 anos. 5 anos. É pouco tempo, né, doutora? Para a realidade nossa, para a realidade da sociedade brasileira. Como superintendência, a sociedade, os políticos despertaram muito tardiamente, né, para isso. A política de gênero no Brasil, ela desperta tardiamente, né? Então, talvez por conta de outras demandas, o olhar sobre a família, o olhar sobre a pauta da mulher, que ela é sempre invisibilizada no geral, no dia a dia, ela demora para virar uma política de preferência, né? Então hoje, por conta disso, a gente vem amargando números difíceis, porque muito da violência ela perpassa por valores intrínsecos, familiares, valores sociais. A questão da objetificação, que é o que a gente conversa muito, eu e a doutora Sara, o modo como esse homem olha essa mulher de uma forma como ela lhe pertença, dentro de um machismo estruturalizado que a gente não combate, onde deve combater, que é na escola,
que é no primeiro momento da formação e dentro das famílias. Doutora Sara, nós temos então Salvador com essa secretaria, mas nós temos aí mais 416 municípios, além de Salvador, é claro, no estado da Bahia. Todas as prefeituras hoje já dispõem de órgãos como a secretaria daqui de Salvador? Infelizmente não. Infelizmente, a rede, né, de apoio, de enfrentamento à violência, a rede de apoio à mulher e enfrentamento à violência, ela ainda é muito, eu diria que frágil, frágil, né? Cidades que você, no máximo, tem um CRAM. Sim. Tá? Não tem mais do que isso. Que o CRAM, para esclarecer. Centro de Referência de Assistência Social, que pega as causas da mulher e todas as outras, né? Todas aquelas causas sociais, que a moradia de rua, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, tudo vai para um único órgão. Então, naturalmente... Não tem a força de uma secretaria. Não tem a força de uma secretaria, você não tem uma estrutura, você não tem pessoas capacitadas para aquela temática, porque são áreas muito sensíveis, Genildo, e que necessitam de pessoas à frente com capacitação e com uma expertise para lidar com aquilo, né? Então, nós temos realmente toda a Bahia, 417 municípios, e eu não sei se nós temos em 10% desses municípios. Poxa. Se nós temos, não sei. Isso é descaso, na sua opinião, doutora? Aí vem tendo, são uma série de coisas, inclusive a questão orçamentária. Porque você dispor de uma secretaria dentro de um município muito pequeno requer um orçamento que às vezes os municípios não têm. Entende? Fernanda bem sabe disso, né, Fernanda? Isso é muito importante trazer, porque se pararmos para observar todo o orçamento destinado no nacional, no estadual e no municipal para a pauta de política de gênero, são os menores orçamentos. Todos. Aqui em Salvador também é assim? Todos, sempre. Não, a gente melhorou significativamente. Eu estava aqui olhando, desde 2016 a gente já tinha secretaria, porque Sara, acho que a Thaísa, na época que foi secretária, foi em 2018, 17. Então, 17 já era secretaria, tá? Certo. Só consertando os dados. Mas a questão dos números relacionados ao orçamento é realmente identificado como não priorizado. Sim. E o que é que nós vamos trabalhando? A transversalização. Então, através de outras secretarias, nós estamos fortalecendo a política de gênero. Mas para que isso aconteça, é importante existir esse organismo de política de mulheres no território. Porque hoje eu chego na porta da saúde e digo, vamos transversalizar gênero, parte dos seus recursos, e eu transversalizo. Hoje a gente tem um projeto que é o Mulheres no Volante, que está sendo, inclusive, participando de uma premiação agora, que é botar mulheres dentro do sistema de mobilidade da cidade, feito com a CEMOB, porque eu sentei com o secretário para fazer isso. Fazemos isso com a educação, mas é necessário ter uma articuladora para isso. Uma pessoa que se responsabilize no município por essa política. Então, quando a Sara traz que de 417 municípios, nós temos 35 ou 36 organismos de política para mulheres, isso é algo que nos chama atenção. Além disso, nós temos uma questão que são os centros de referência e atenção à mulher, que são unidades especializadas, que em Salvador nós temos 3. Se o município, se toda a Bahia ela está com 35, se Salvador tem 3, nós estamos distribuídos aí com 417 municípios, 32. Quando nós vamos para as DEANs também, o número é extremamente pequeno. São 15 DEANs e 15 NEANs. Poxa. Né? Para 417 municípios. Então, os nossos números também têm dificuldade de retração por conta disso. Porque, de um modo geral, a nossa política ela precisa ser articulada, ela precisa de uma rede fortalecida, ela precisa do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Justiça e da rede municipal, com o apoio através de um psicossocial que recepcione essa mulher e trate dela. Eu, olhando de longe, olhando de fora, a minha ideia é de que falta priorização do dirigente público com relação a essa causa, que é de extrema importância, o combate à violência à mulher, e a outra é aquele descaso completo, né? Não há como se exigir uma política que venha priorizar mais um pouco diante dessa necessidade hoje, doutora Sara. O Ministério Público teria elementos assim que pudessem... Existem várias iniciativas que são tomadas nesse sentido de provocar o gestor para que ele assuma essa responsabilidade. Se a gente analisar, Genildo, historicamente, a questão de gênero ela só entra na pauta dos gestores a partir da década de 90, embora o Brasil já fosse signatário de diversos tratados, diversos acordos internacionais, se comprometendo, né, a prevenir
punir e erradicar a violência. Você veja que o Tratado de CEDAW é de 1979, o Brasil já era signatário. Mas aí, como não havia nenhuma provocação, digamos assim, que fizesse com que essa pauta chegasse para as agendas políticas, ia ficando sempre de uma forma a ser ignorada, a ser tolerada, até porque a própria realidade social do país era o quê? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é verdade? É verdade? Isso aí a gente não vai, é questão privada entre eles, Familiar. A gente não tem que se meter. Então, assim, havia um comodismo, digamos assim, de se permitir que a violência ela se perpetuasse, até porque dizia assim, olha, não é problema meu, né? Não é. Quando as mulheres, isso aí veio pelo movimento das mulheres, foram os coletivos de mulheres, os movimentos sociais que são encabeçados por mulheres, começam a exigir, inclusive na própria Constituição em 88, quando a gente tem a pauta chamada de o lobby do batom, né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver lá que em 88 havia um movimento fortíssimo de mulheres que fizeram, inclusive, alterações na Constituinte, né? Para que nós tivéssemos a que a gente chama hoje de Constituição Cidadã, quando você tem lá no artigo 5º, cláusula pétrea, todos são iguais perante a lei. Isso foi um ganho das mulheres, porque até então nós tínhamos o quê? Até 1962, né, quando veio o Estatuto da Mulher Casada, a mulher ela precisava de autorização do marido para trabalhar. Cartão de crédito. Cartão de crédito de 74, 76, não foi? Que a mulher precisava que o marido autorizasse para ela ter um cartão de crédito. Então, assim, era tudo ainda muito tolerado e isso só começa a entrar na pauta a partir da década de 90. Então, eu posso dizer, assim, pela minha experiência de 16 anos à frente da temática, que nós já demos saltos quânticos, inclusive. Né? A Lei Maria da Penha descortina isso. Ela traz para a gente aquela realidade que antes todo mundo sabia e se tolerava. É isso mesmo, é coisa de homem, né? O casamento é assim, relacionamento é assim, você tem que se conformar com isso, ruim com ele, pior sem ele. Era essa a tônica. E quando a gente começa a movimentar a sociedade e dizer, não é verdade, não é legal, não é bacana, e aí já se comprometeu, vamos embora mexer, vamos embora fazer, nós começamos a ter alterações. Agora, é suficiente, Fernanda? Não é. Não é. Não, porque ainda existe isso. Existe Continua de uma existindo. forma muito forte. E assim, a gente que lida com isso, com esse enfrentamento, a gente sabe, Salvador não tem casa-abrigo. Como é que acontece uma coisa dessa, gente? De quem é a responsabilidade por não existir, doutora? Aí eu diria que é do governo do estado. Eu acho que... Mas assim... eu não vou entrar na seara de dizer, olha, foi o gestor fulano, Sim. foi isso aqui. Não é porque isso. aqui não é uma discussão política, né? Não é uma discussão coisa política. prática. O que eu acho é que já houve, inclusive, uma casa e que em determinado momento, como essa casa foi descoberta, se fechou a casa e aí, não sei por quê, até porque não estou dentro da gestão para dizer... A decisão foi por isso ou por aquilo, não sei porquê, mas nós não temos hoje uma casa-abrigo. Então você tem 3 milhões de habitantes, uma demanda imensa, e aí quando a gente precisa colocar uma mulher na casa-abrigo, você tem que fazer uma regulação, tá? Mandar ela para 3 cidades do interior, dentre as quais, diga-se de passagem, hoje eu só diria que a única que está funcionando é a Feira de Santana. As outras duas caiu o sigilo e está fechado. Pois é. Aí quando se descobre o sigilo, fecha-se, porque se põe em risco a vida daquela mulher que está lá e das outras, né? O sigilo tem que ser bem preservado. É isso. Doutora Fernanda, quando eu leio aqui esse nome, Secretaria de Política para Mulheres, Infância e Juventude, eu fico imaginando que é muita coisa para uma secretaria e a gente poderia ter perfeitamente, olha, se eu estiver enganado, por gentileza me corrija, mas eu acho que termos uma secretaria de política para as mulheres seria o suficiente e outra para a infância e juventude. Não sei, talvez isso, diria assim, pudesse permitir que o trabalho de apoio às mulheres e aos problemas dela fosse bem maior. Eu estou falando alguma bobagem, doutora? Pode ficar à vontade. Não, geralmente a política de gênero realmente ela vem ainda acoplada a outros projetos, né, a outras políticas. Eu ainda dou muita sorte, porque lá eu ainda consigo ter 2 diretorias, uma diretoria especializada na política da mulher e uma diretoria especializada em infância e juventude. A maioria do recurso que é utilizado hoje na secretaria, ela vai para a pauta da mulher. Tá? Então é por porque isso... tem esse problema do recurso também que acaba sendo dividido. Mas a gente conseguiu fazer rúbricas específicas e aí que eu trago a necessidade dos municípios fazerem isso. E desde quando eu cheguei em 2021 para cá, a gente praticamente triplicou esse orçamento,
porque conseguimos demonstrar, através do funcionamento da rede, as necessidades efetivas. É como eu sinalizo, né? Todo gestor ele precisa efetivamente mostrar os dados. E os dados, principalmente dessas mulheres que precisam desse atendimento, estão aí para quem quiser ver. A mídia todo dia está publicizando essa mulher sofrendo violência, aumento de medida protetiva, aumento de feminicídio. Então, isso é mais do que justificável para qualquer gestor público ter um olhar mais criterioso. Então, há dentro de Salvador hoje uma política praticamente completa. Tá? O que nós estamos buscando ainda, completa em termos de ter todos os itens que a Lei Maria da Penha e a rede de enfrentamento quer. Sim. O que nós precisamos é mais orçamento para reabilitar essa mulher para o mercado de trabalho. Porque não adianta você tratar dessa mulher, acolhê-la e muitas vezes ela não tem a mínima renda e você tem que voltar para ela trabalhar. E ela não tem muitas vezes a formação, ela não tem com quem ir, para onde ir, como ficar, como é que ficam os seus filhos. Então, a nossa preocupação é que a nossa política ela seja 360. Então, o nosso desafio agora nessa etapa é esse. Hoje, Salvador tem 3 centros de referência, administra tecnicamente a Casa da Mulher Brasileira com a equipe do psicossocial. Nós temos o núcleo de enfrentamento ao feminicídio, que a gente deve conversar logo mais. Temos aí vários selos Pacto pela Mulher, nós temos um decreto chamado Alerta Salvador, que trabalha a política da mulher como guarda-chuva, temos políticas institucionais de combate à violência de gênero, ou seja, a política está bem consolidada. O que a gente precisa agora é trabalhar ela no investimento para ampliação, para chegar mais na capilarização dos territórios. Esse é o nosso maior desafio, que cada vez mais mulheres busquem esse amparo. Porque, como eu falei mais cedo ali com você, eu estava dizendo, meu grande desafio hoje é fazer que a mulher entenda que ela é vítima de violência. Esse é o grande problema ainda, né? É isso. Vamos falar um pouquinho, eu comecei a falar aqui na abertura do programa sobre o uso de tornozeleiras, que é algo novo que foi implementado agora na Lei Maria da Penha neste ano de 2025. Não foi isso, doutora Sara? Em que é que muda isso como reforço para a lei, na sua opinião? Bom, isso faz com que essa pessoa, né, normalmente homens, né, pedindo desculpa aos homens, isso não é um cabo de guerra, não é uma guerra de sexo, mas é uma questão de estatística. Nós sabemos que a grande maioria quem agride as mulheres são os homens. Os homens mesmo, né? Pois é. Então, esses homens, a partir do momento em que eles, na medida protetiva, eles são monitorados eletronicamente, isso confere para o sistema de justiça uma forma mais eficaz de ter o controle sobre aquela pessoa. Porque nós já sabemos que o feminicídio, Genilde, ele não começa com um tapa, com uma ofensa, com um empurrão. Ele vai sendo paulatinamente acrescido de violências, né, as violências cada vez mais graves, até chegar ao ponto de se tornar letal. Então, no momento em que aquele homem que praticou uma violência contra a sua companheira, seja uma ameaça, seja uma lesão corporal, normalmente de natureza leve, e ele vai, até porque esse monitoramento, essa inclusão em algumas situações, só serve para aqueles em que há uma possibilidade de recuperação dessa pessoa. Né? Quem comete uma tentativa de feminicídio, esse cara não tem tornozeleira certa, ele tem que estar preso. Não se trata de fazer... Isso aí seria uma forma, digamos assim, uma maneira de não se colocar dentro de um sistema carcerário. Um homem que normalmente não tem sequer antecedente criminal. A grande maioria dos nossos clientes não tem antecedente. É a pessoa que está na rua, que está ali no transporte público, que está nos clubes, que está assistindo jogos de futebol. São esses homens que eles têm uma relação, inclusive social, considerada satisfatória, né? Mas que na sua relação privada são agressores, são violentos. Então, esse homem, quando ele recebe a medida protetiva, e essa medida protetiva vem com a determinação de um monitoramento eletrônico, faz com que dá uma segurança para aquela mulher, ela saber que ela está mais segura, ela está sendo... o Estado está monitorando, o Estado está de olho naquela pessoa, né? E faz com que a gente possa efetivamente, eu inclusive já conheci o núcleo que faz a instalação e acompanha, né, o acompanhamento das pessoas com tornozeleira, e eles têm lá um painel imenso e mostra, inclusive, muitas mulheres, Genildo, quando o ex-companheiro, o companheiro sai monitorado, elas recebem também um botãozinho do pânico, né, do pânico, que a gente chama botão do pânico, para que
caso aqueles dois equipamentos estejam próximos, aquilo dispara e ela vai saber. Né? Então é mais uma forma. Esse botão, ela não precisa apertar nada, basta que haja uma interferência. Ela só tem o conhecimento de que ele está próximo. Sim, entendeu? E aí ela pede ajuda. E aí ela vai. Inclusive, quando esse botão, quando eu vi que quando havia a proximidade do botão com a tornozeleira, dispara, inclusive, lá na central. Isso, na central. Tá? Às vezes não precisa nem que ela fale nada, que ela entre em contato com nada. Olha, está acontecendo. O simples fato, olha que a tecnologia ajuda também, né? Que maravilha. De estarem próximos. Esse referenciamento, localização, isso aí já é feito através de satélites e tudo mais. A mulher não precisa nem fazer nada. Tem tido muito caso desse aqui em Salvador? A senhora tem notícia disso? Assim, da última vez que eu estive lá, né, isso já tem pelo menos uns 3 meses, nós tínhamos, a Bahia tinha em torno de 2.700 tornozeleiras disponíveis para o Estado. Eu falo assim, os alarmes. Em uso, nós estávamos com mais ou menos uns 200 alguma coisa. Sim. E os disparos de alarme não são comuns. Tá? Não são comuns. Ainda bem, né? Então, é mais uma coisa que significa que é uma estratégia que tem um resultado positivo. E que descredibiliza aquele discurso que muita gente fala, que medida protetiva não serve para nada e que a tornozeleira não serve. Não, gente, isso é um contrassenso. Serve sim, salva muitas vidas, ajuda muitas mulheres. Claro que nós temos aí as distorções, as ocorrências que perpassam essas medidas de segurança. Mas, em maioria, diante do número de medidas que são expedidas, nós temos pouco descumprimento em relação ao número de medidas. Certo. Eu não estou dizendo que o número é pouco de que é descumprido. Tudo não bem. É isso. É grande. Mas se olharmos o volume, nós identificamos que é bem menos, né? E a nossa maior preocupação é exatamente que as pessoas entendam que o problema da violência doméstica familiar não é um problema de mulher. É um problema social, que é isso que a gente vem discutindo. É um problema de todas as pessoas, inclusive do homem. E quando a gente tem o NEF, que é o Núcleo de Enfrentamento ao Feminicídio, Genildo, que vem aquela discussão, mas vocês estão fazendo uma política para homem. Não, a política da mulher não é apenas de mulher, é uma política social. Em defesa da mulher. É em defesa, e é essa a compreensão. E se o homem, em sua maioria, como bem Sara sinalizou, é a maioria dos agressores, porque a gente sabe que se for um casal de lésbicas e houver essa agressão, isso também entra como violência doméstica familiar contra a mulher, nós precisamos conversar com eles. E como bem sinalizado, não todos vão conseguir aí grupos reflexivos, mas digamos, do NEF, meu último relatório tinha mais ou menos um atendimento de 549 homens, pode ser até que esteja um pouco mais. Né? Quem coordena, inclusive, é uma delegada de Polícia Civil aposentada, que é a doutora Iracema Silva. Sim. Doutora Iracema que faz a coordenação. E a gente tem aí um índice de reincidência de 3,5% nesse número, que é um número baixo. Então a gente acompanha esses homens durante o período do curso. Eles ficam monitorados 1 ano de forma direta, tendo que comparecer presencialmente com a gente, e depois eles seguem monitorados para sempre, porque sempre quando ocorre algo relacionado a ele, nós somos alertados se voltou, se foi com outra mulher, se reincidiu com a mesma, então para observar esse perfil. Então, é importante. A Lei Maria da Penha estabelece esses grupos reflexivos e a gente vê como uma política que outros estados têm e mesmo resultado. Índices baixos de reincidência pela conscientização. Doutora Iracema uma vez me falou uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu não tinha pensado por essa perspectiva e eu trago aqui para reflexão também. Sim. Que o homem tem que entender a UNEF não como uma punição, mas como algo também a seu favor. Porque a partir do momento em que ele é chamado para refletir sobre aquela violência que gerou a medida protetiva inicial, ele pode não escalar na violência e se transformar em um criminoso, no feminicida. Então, quando ele para, reflete e muda ou busca mudar o comportamento, entende que o seu comportamento é nocivo, ele passa a ter proteção. E a política faz com que ele tenha essa referência. Olha, se você seguir por esse caminho aqui, seu próximo caminho pode ser assassinar a sua companheira e você vai ser um criminoso. Seu filho órfão de mãe e você preso por um crime. Então, entender que o NEF e essa política de autorresponsabilidade não é uma penalidade. É sim um processo de educação, de diálogo.
E como é que tem sido a receptividade desse curso, doutora? Excelente. Eu tive a oportunidade, não aqui em Salvador, mas como eu faço parte de um grupo nacional, estou nessa coordenação, né, da COPEVID, que é essa Comissão Permanente de Violência Doméstica do Ministério Público Brasileiro, eu troco muitas ideias com os colegas e assim, por exemplo, eu já tive a oportunidade em determinado evento de ouvir os homens que passaram por um grupo reflexivo. A minha curiosidade também é essa, de saber como é que eles encaram isso. É muito interessante, Genildo, que eles chegam lá revoltadíssimos, reativos, achando que estão sendo castigados. Porque na cabeça daquele homem, como muitos diziam, eu não bati nela, eu bati na ousadia dela. A ousadia sim, eles verbalizam isso, de me dizer que não vai fazer determinadas coisas, me desobedecer. É o machismo que está ali, muito presente, né? Eu costumo dizer que o machismo, aliás, essa semana eu postei até uma foto minha com essa frase que vozes da minha cabeça. E eu digo, o machismo, ele tem ceifado a vida das mulheres e retirado a humanidade dos homens. Porque são coisas tão absurdas, tão cruéis e tão inacreditável que um homem, como eu volto a dizer, que não tem passagem pela polícia, que está no seu ambiente de trabalho, que é um bom colega de trabalho, esse homem vai se tornar um criminoso simplesmente porque ele acha que ele tem o direito de corrigir a sua companheira, a sua ex-companheira, se ela fizer alguma coisa. Normaliza a violência contra a mulher dentro de casa como se então algo... assim, eles chegam revoltadíssimos e saem agradecendo. Nosso feedback também é esse. A Iracema, ela se anima pela política, como ela diz, quando ela recebe os depoimentos. Existe uma autoavaliação deles. Se você me perguntar, todos saem nessa reflexão e autorreflexão, não sei. Porque muitos são bem difíceis, e vou te dizer, muitos advogados, policiais civis, policiais militares, arquitetos, engenheiros. Então, estamos falando de pessoas que já se entendem dentro de um panorama de não serem questionadas. Eu já ia perguntar sobre essa história do perfil do agressor. E aí, para que as pessoas que estejam em casa nos assistindo não fiquem imaginando que o perfil iria definir como aquele trabalhador que anda com a mochilazinha, pegando o buzu, que anda na rua, que anda com a marmita, numa construção civil. Não é por aí, então. Nossos grupos mais difíceis foram compostos por advogados. Nós dialogamos com a OAB. Eu posso dizer porque eu sou advogada. Nossa. Né? E aquela coisa eu sei da minha lei, eu sei do meu direito, isso aqui é inconstitucional, isso aqui fere. Isso aqui você não vai ter. Não, porque... Nosso relatório para o Tribunal de Justiça é compareceu e não compareceu. Sim. A minha equipe psicossocial não faz avaliação técnica, psicológica de ninguém que está ali. Compareceu, não compareceu. Ele preenche a ficha, o formulário de risco, que inclusive eles precisam preencher. E através daquilo a equipe dialoga com eles, através de pautas e temas. E tem um grupo de temas que são eles que escolhem. Inclusive, é dialogado, vocês querem que tragam que profissional aqui para vocês conversar? A gente quer falar com a delegada. Procura-se uma outra delegada, leva lá. Porque a gente queria um advogado criminalista. Para que eles escutem de outras pessoas e outros profissionais. O que é aquilo que eles estão vivendo? O que é uma comunicação violenta? O que é um comportamento violento? Então, nosso perfil, eu falei também mais cedo e eu... gosto de falar sempre, que eu já ouvi isso uma vez, isso me marcou, é que a violência de gênero e a violência doméstica familiar, ela é a mais democrática. Porque ela tem, sim, marcadores sociais de mulheres negras e mulheres pobres, sim, mas não todas. E um grande número são mulheres, sim, com condições financeiras independentes, mulheres com carreiras firmadas, mulheres que trabalham dentro da rede de enfrentamento à violência doméstica familiar. Senão, Sara, nós não tínhamos perdido a delegada diferenciada. Elas são obrigadas a aceitar essa situação? Como é que elas justificam o fato de suportarem esse tipo de violência? Algumas delas já estão mortas, Gênio. Como a delegada de Feira de Santana, a Patrícia. Doutora Patrícia. E assim, o que é que a gente traz de reflexão? Há uma dependência emocional muito grande do agressor. Por isso que o trabalho com a violência doméstica familiar existe uma dependência emocional, a dependência econômica. Quando a gente começa a trabalhar essa mulher, a conversar com ela, que ela começa a se abrir,
com essa equipe técnica de assistente social, de psicólogo, daquela advogada que vai dar orientação jurídica, é que a gente percebe o perfil, qual é a necessidade dessa mulher. Às vezes não é econômica, às vezes a dependência é emocional. Eu não consigo ficar sem. Então, é muito complexo. A Lei Maria da Penha traz uma coisa também que chama muita atenção. É a única lei que fala de afeto, né, Sara? Isso. Afetividade. Afetividade. Você teve a falar comigo mais cedo. Afetivas. Isso. Daquela coisa de era o meu amor, foi a pessoa que eu escolhi para casar, para viver. Tirou o exemplo de Maria da Penha. Exatamente. E como é que ele vai me machucar? Por que ele está me machucando? Aí quando ele pede a desculpa, e aí vem a conversa do ciclo da violência, ele pede aquela desculpa, dá a flor, dá o bumbum, diz que não vai fazer mais, ela acredita, viu? Ele me ama, claro. Foi só um vacilo. Porque é importante, eu até estava vendo, Fernanda, uma certa feita, uma psicóloga falando o porquê que as mulheres, de alguma forma, elas empacam naquela ideia de transformar aquele companheiro. E elas pedem isso a gente. Elas chegam para mim, Genilda, elas não me pedem, doutora, processe ele. Meu papel como Ministério Público é esse. Não, processe ele, eu quero que ele seja julgado. Não, poucas chegam lá falando isso. O que elas querem é, doutora, dá um susto nele, eu quero que ele mude. Eu quero que a justiça entre na vida desse homem para modificá-lo, quando a gente sabe que não é esse o nosso papel. E nós não podemos mudar ninguém. As pessoas só mudam se quiserem mudar, né? Então, por isso a importância de grupos reflexivos, até porque tem homens dentro dos grupos falando para homens. Isso também é importante. O impacto de um homem falar para outro, Genildo, quando ele diz, olha, eu falo isso muito, inclusive com adolescentes, vamos causar um desconforto para quem traz o desconforto para a sociedade. Né? Como, Sara? Como de uma forma muito clara. Piada machista, não dê risada, corte, questiona. Não dê risada. Não entendi. Não entendi. Como é que você falou o quê daquela a moça, porque é loira, não entendeu? Não entendi essa pergunta. Você sabe, começar a criar, desconstruir essas coisas. Que é porque está dirigindo Dona Maria, vai dirigir a máquina de lavar. Não estou entendendo. Porque se a gente faz isso e a gente começa a ensinar os nossos meninos, as nossas crianças, né? Que a gente tem que construir um patamar de respeito pelo outro, vai ficar muito mais fácil de fluir. Sem dúvida alguma. Bom, esse programa aqui, que é um projeto desenvolvido em parceria com o Ministério Público e a sociedade civil, ele tem como objetivo sensibilizar homens e mulheres para o enfrentamento à violência contra a mulher, e a gente está chegando ao final deste episódio aqui, que foi muito interessante mais uma vez. Eu gostaria de que vocês que estão aqui participando do Luto por Elas dessem a mensagem final. Doutora Fernanda, a nossa secretária de Política para Mulheres, Infância e Juventude na Prefeitura Municipal do Salvador. Que possamos todos estar irmanados nessa causa, lembrando que a violência contra a mulher é uma causa social e que precisa sim, Genildo, precisa sim, Sara, da nossa rede, da nossa comunicação, das nossas informações e, claro, do apoio especializado. Então, procure no seu município as unidades de referência que trabalham com a mulher e vá conversar, vá dialogar, vá compreender de que forma você pode ser auxiliada. Doutora Sara Gama, sua mensagem final? O que eu diria é, mulheres, não tenham vergonha quando vocês se virem como vítimas. Quando a gente se posiciona como vítima, eu sei que não é uma coisa fácil, mas o papel de vítima não é o papel que deve trazer vergonha. Vergonha é para quem é o autor daquela violência, daquela agressão. Então, se você se sente, percebeu que você está vivenciando um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, não tenha vergonha de pedir ajuda, como Fernanda bem falou. A rede está aí, nós nos fortalecemos todos os dias, nos capacitamos todos os dias para poder abraçar essa mulher, dar a ela o acolhimento que ela precisa. E muitas vezes, Genildo, o acolhimento vem de uma palavra que pode ser dada por qualquer pessoa. Tá? Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. E a minha mensagem é: homens, não tenham vergonha de ter a mulher como companheira igualzinha a vocês dentro de casa. Um abraço e até o próximo episódio.